Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, A Igreja Doméstica e a Igreja Volta para Casa. Nós estamos no capítulo 3, A Família de Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos continuar a leitura do nosso livro, então? Capítulo A Família de Deus. Filemon e a história atrás da carta. Esta história começa com a conversão de Filemon através da vida de Paulo, junto com parte de sua família. Paulo, mesmo distante, ouve sobre o amor e a fé que Filemon tem experimentado e desenvolvido, a ponto de tornar-se alguém que tenha refrescado os corações dos santos. No entanto, parece que Filemon tinha algum tipo de problema com um de seus escravos, Onésimo. O escravo ainda não, entre aspas, convertido e inútil, para o seu mestre, busca em Paulo um meio para mediar o conflito. Durante seu tempo com Paulo na prisão, o escravo Onésimo torna-se útil, servindo Paulo durante esse período. Embora quisesse ficar com Onésimo, Paulo decide mandá-lo de volta e em seguida escreve uma carta a Filemon. Na carta, Paulo pede a Filemon para acolher Onésimo, não mais como um escravo, mas muito mais do que um escravo, um irmão amado. Além disso, Paulo se oferece para pagar qualquer tipo de débito que tenha sido deixado por Onésimo. Então, Onésimo chega à casa de Filemon com a carta e toda a congregação se reúne, tendo a presença notável de Áfia e Arquipo. A carta é lida a toda a congregação, que por sua vez ora pela libertação de Paulo. Ainda na prisão, Paulo espera que Filemon possa compreender o seu pedido e expressa sua confiança de que Filemon vai fazer muito além do que foi pedido. Filemon, assim, prepara o quarto de hóspedes para receber Paulo, enquanto toda a congregação espera ansiosamente uma futura visita. Devido a algumas lacunas e ambiguidades, essa história foi contada e interpretada de diferentes formas, com diferentes ênfases, na análise dos versos que seguem. Nossa intenção é compreender a importância daquela pequena comunidade na casa de Filemon e como aqueles irmãos e irmãs poderiam apoiar Filemon e Onésimo nesse novo caminho e relacionamento proposto por Paulo. Texto Filemon de 1 a 3. Paulo, um prisioneiro de Cristo Jesus, e nosso irmão Timóteo, para nosso amado e companheiro de ministério Filemon, e para nossa irmã Áfia, e para nosso companheiro de lutas Arquipo, e para a igreja em sua casa. Graça para vocês e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Experimentando a vida comunitária. A saudação inicial e os autores da carta. A saudação inicial segue o padrão das cartas de Paulo, terminando com suas bênçãos. Paulo começa por identificar-se como o autor e Timóteo o coautor da carta. Ao contrário de suas outras cartas, em que Paulo geralmente se identifica como um apóstolo ou servo, aqui ele usa outro qualificador, desmios, um prisioneiro. Filemon toma o seu lugar entre as outras 3 cartas do cativeiro de Paulo, Filipenses, Efésios e Colossenses. O predicado prisioneiro, entre aspas, ocorre também no versículo 9, e Paulo cita 2 vezes seu aprisionamento e cadeias nos versos 10 e 13. Qual seria a intenção de Paulo aqui? O uso de prisioneiro é uma força retórica significativa na carta e sugere a humildade de Paulo, que é demonstrada no versículo 10, onde Paulo opta por não comandar. Uma antecipação da identificação de Paulo com Onésimo,
uma vez que a situação e posição jurídica de um prisioneiro são próximas às de um escravo. É notável que Paulo, mesmo sendo um prisioneiro imperial, afirma que, na verdade, ele é um prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não nega sua situação atual, no entanto, ele interpreta os fatos através de sua compreensão do propósito de Deus e da sua nova realidade em Cristo. Assim, Paulo considera sua prisão como resultado da pregação do Evangelho e da sua nova vida em Cristo, como Peterson esclarece. O genitivo, entre aspas, prisioneiro de Cristo Jesus, em Filemon 1 e 9, representa uma construção e uma concepção que vai além da prisão para o Evangelho. Na verdade, a construção representa uma concepção que nega o status mundano implícito na prisão. Paulo não nega que ele seja um prisioneiro, mas essas realidades mundanas são transformadas por ele em virtude do que ele é em Cristo. Junto com Paulo, como coautor, temos o nosso irmão Timóteo. A presença de Timóteo aqui, assim como outros companheiros de ministérios de Paulo nas saudações finais, nos leva a interpretar a carta como um caminho, para endossar que Filemon vai responder o seu pedido apropriadamente. O termo adelphos, entre aspas, irmão, não significa apenas pessoas relacionadas entre si por consanguinidade. Essa era uma maneira comum das pessoas tratarem umas às outras em suas associações, religiões e comunidades. No Novo Testamento, no entanto, especialmente nas cartas de Paulo, essa irmandade é fundada e alicerçada na paternidade de Deus, juntamente com Cristo, constituindo a congregação a nova família de Deus unida e edificada no amor. Os destinatários da carta. Paulo menciona Filemon como o prisioneiro entre os destinatários, deixando claro que ele é o recipiente principal e, naturalmente, o chefe da família, uma vez que a carta tem também toda a congregação como recipiente. Filemon parece ser uma pessoa de posses materiais, sendo capaz de hospedar a igreja em sua própria casa, abençoando financeiramente os santos, podendo também manter escravos, e ter um quarto especial para visitas. Paulo o qualifica como amado e companheiro de ministério. O termo agapetos, traduzido como, entre aspas, amado, e frequentemente usado por Paulo em suas cartas, indica uma relação estreita. Paulo assim demonstra e expressa sua afeição por Filemon e espera que Filemon também demonstre esse mesmo carinho, acolhendo Onésimo como irmão muito amado. O título companheiro de ministério é indicativo da estratégia retórica de Paulo, pois aponta para a participação de Filemon em seu ministério. No verso 17, Paulo incentiva Filemon a reconhecer essa parceria, respondendo positivamente o seu pedido para receber e tratar Onésimo de outra maneira. Depois de Filemon, Paulo enumera outros destinatários. A interpretação tradicional identifica Áfia como a esposa de Filemon e Arquipo como seu filho. Embora a terminologia da esfera familiar possa nos direcionar para essa possibilidade, aqui devemos examinar a maneira pela qual Paulo nomeia cada um deles. Primeiro, Paulo fala da nossa irmã Áfia, o que deve ser comparado com o nosso irmão como aplicado a Timóteo. Bierberstein diz que Áfia é citada como testemunha e que ela traz diante de nossos olhos a estrutura relacional das primeiras comunidades de crentes em Cristo, onde uma nova relação com o escravo Onésimo agora está sendo redefinida. O fato de que o nome dela é especificamente mencionado destaca sua posição independente como uma cristã e possivelmente como líder da igreja. Paulo também segue esse padrão com Arquipo,
qualificando-o como, entre aspas, nosso companheiro de lutas, mostrando seu envolvimento no ministério. Assim como Áfia, Arquipo também poderia ser um líder da igreja. Paulo então encerra sua lista de destinatários, comprometendo toda a congregação. Paulo envolve intencionalmente toda a congregação, porque esta é a melhor maneira de tratar um problema relacionado com pessoas dentro da comunidade, que nesse caso específico são pessoas que se encontram na casa de Filemon. Paulo, nas diferentes saudações de suas cartas, 1 Coríntios 16, 19, Romanos 16, de 3 a 5, nos lembra que os primeiros cristãos se reúnem em casas particulares. Devido ao caráter familiar da comunidade cristã, as casas e seus membros providenciavam a mais favorável atmosfera, na qual eles poderiam expressar o vínculo que tinham em comum. Paulo usa deliberadamente a linguagem e metáforas da casa e do ambiente familiar para construir suas comunidades cristãs, e essas se tornam uma forte base para a resistência à opressão imperial, suas propagandas e perseguições. Paulo, com sua linguagem e metáforas de família, reforça o processo de ressocialização dos cristãos, vendo a igreja se estruturando de forma diferente e contrária ao cenário social greco-romano. Vamos terminando a leitura por hoje e eu desejo a todos vocês um abençoado final de semana e até a próxima!